Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio e no vídeo de hoje eu vou começar, infelizmente, com um registro negativo. Falando rapidamente sobre isso, eu fiz uma compra de 2 camisas há mais ou menos um ano atrás, e eu acho que passado esse tempo todo já dá para dizer que eu caí num golpe. É um sujeito que se apresenta no Facebook como Motor Hell Riders Stamp. Ele diz que ele tem uma pequena loja no interior de... ele diz que é interior de Alagoas, mas pelo que eu vi do município, é na fronteira já do lado de Sergipe. É um lugar chamado Poço Redondo, uma cidade aí que tem 30 mil habitantes, pelo que eu olhei no IBGE. Bom, o fato é o seguinte, eu descobri que esse sujeito aí já tem um histórico de dar chapéu nas pessoas, né, que compram camisas com ele. Eu caí na bobagem de comprar 2 camisas com esse sujeito, com essa Motor Hell Riders Stamp. Bom, então, assim, tô aqui para alertar os amigos de que, né, infelizmente, no underground é como em qualquer outro lugar fora do underground, né? Tem gente honesta e tem gente desonesta. E esse cara, infelizmente, é um ladrão. E fica aí, então, o aviso. Eu vou botar aí depois nos comentários direitinho o nome da loja em que ele se apresenta. Pelo que eu fiquei sabendo aí, ele, de quando em quando, esse cara volta com a mesma loja, aí dá o chapéu em algumas pessoas, desaparece de novo no esgoto de onde ele vem e depois surge de novo, né? E eu, assim, tive até... Eu conversei, a pessoa com quem eu conversei para fazer essa compra dessas camisas, era uma pessoa tão simples, mas tão simples, que assim, ela era quase semi-alfabetizada. A quantidade de erros que ela cometia, até de sintaxe de português básico, era uma coisa muito gritante. Assim, e quando ela me disse que era do interior de Alagoas, eu confesso que eu fiquei com um pouco de pena, sabe? Fiquei com pena mesmo, assim, poxa, às vezes 150, 180, que foi o que eu gastei, faz muita diferença num lugar desse, né? E assim, eu fiquei, pô, quem sabe eu ajudo esse pessoal, né? Divulgo eles depois e tudo. Bom, mal sabia eu que eu tava caindo um golpe, né? E eu até, assim, tenho o nome do Pix para quem eu fiz, mas assim, pelo que eu consegui entender, é o nome da mãe dele. E assim, né? A mãe dele não tem culpa dele ser um ladrão, né? Então, assim, eu não vou expor o nome da mãe dele. Eu vou ter mais cuidado com a mãe dele do que ele teve com ela própria, né? Mas eu vou passar o número de celular com quem eu tratei, né? Talvez ajude aí. Se esse número de celular te abordar, saiba que é golpe. É 82, que é de Alagoas, 99440446, um lugar chamado Poço Redondo. Embora o código de área seja de Alagoas, pelo que eu entendi da pesquisa que eu fiz no IBGE, o município é em Sergipe. Bom, tá aí feito o registro, feito o alerta. Eu ainda estou pensando se eu vou na polícia para fazer um registro de estelionato. Ainda não decidi o que eu vou fazer quanto a isso, mas o pior disso não é nem o dinheiro que esse cara pega da gente, né? O pior é o tempo e o aborrecimento que um piolho desse gera, né? Porque o cara tomar 5 minutos da tua vida já é muito, né? Um piolho desse. Mas, enfim, terminado esse assunto, agora vamos falar de coisas legais. Nesse vídeo eu vou fazer um corte nos vídeos que eu estou fazendo sobre splatter. E por que eu vou fazer esse corte? Primeiro que, assim, é um assunto bem cansativo esse do splatter, me exige muito, assim, eu tenho que ouvir muita coisa, procurar muita coisa.
Então, assim, eu já fiz 2 vídeos grandes, né? Tô um pouquinho cansado, vou ver se eu recupero o fôlego para fazer, retomar na próxima semana. E o outro detalhe foi o seguinte, uma gravadora me mandou um pacote de CDs, o proprietário dela é o Paulo Cadena, que é de São Paulo, a gravadora é a Black Hearts. Ele me mandou aqui um pacotinho, acho que são 11 CDs para fazer a resenha. O selo dele é basicamente dedicado a lançar bandas de black death metal, é o mais forte deles, mas ele também lança umas outras coisas de doom e até de heavy tradicional. Já tem aí para mais de 80 lançamentos essa Black Hearts, pelo que eu vi na Discogs. E eu vou então fazer assim, nesse vídeo dessa semana, eu vou fazer então a resenha desses discos que eu recebi. Eu vou usar aqui na apresentação dessa resenha a mesma estratégia que eu já usei para fazer resenhas de outros selos. Ou seja, eu vou apresentar sempre do disco que eu menos gostei para o disco que eu mais gostei. Ou mais precisamente, do disco que eu achei pior para o disco que eu achei melhor. É claro que o meu critério pessoal também influi nisso, mas eu sempre tento ser, nessas críticas, né, de pessoas que me mandam coisas, eu tento ser assim, para ser mais justo até, né, eu tento ser mais objetivo na minha crítica, ou seja, valorizar menos o meu gosto pessoal. Tá, então vamos começar a falar desses discos. O primeiro disco que o cara me mandou, estava nesse pacote, é esse aqui. Nunca tinha ouvido falar nessa banda, ela chama Homicídio. Homicídio é uma banda do estado de Goiás, aqui do lado de Brasília. Eles são de Goiânia. É uma banda antiga já, né? Daqui a pouquinho eu vou dar algumas informações sobre eles. Vou mostrar aqui o primeiro CDzinho. É um digipack, né? Como já deu para perceber. Aqui dentro tem a foto dos caras, aí tá o CDzinho. Tem um encarte, um digipackzinho simples, mas bem feito. Aqui uma foto dos caras num fire breathing, né, num tradicional fire breathing. Aqui dentro, um encartezinho com as letras. As letras são tanto em português como em inglês. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre então esse CD do Homicídio, que se chama The Pact of Fire, e da própria banda Homicídio. Como eu falei, eu vou começar do que eu menos gostei, ou mais especificamente do que eu achei pior, né, para o melhor. E assim, eu tento ser justo, mas eu também não escondo as minhas opiniões. Então, assim, infelizmente, esse disco eu achei muito fraco, muito fraco. Esse disco foi lançado em 2020, é um full length. Eles já têm vários discos, como eu disse, né, é uma banda antiga, a primeira demo deles é de 1990, e assim, falando desse disco especificamente, a produção é muito ruim. É uma produção assim muito magrinha, que deixou tudo sem peso. E assim, como é um black metal da second wave, né, até pelos caras fazendo fire breathing ali, deu para perceber isso, é um black metal da second wave. Muitas produções em black metal da second wave são meio magrinhas mesmo, né, querendo dizer sem grave, né. Só que aqui é o seguinte, não tem grave, mas também não tem agudo. Ela não é estridente, realmente uma produção fraca, que não deixou peso para nenhum lado, não deixou peso nem pelo lado da estridência, nem pelo lado do grave, né? Que do lado do grave você até aceita, né? Mas aí então tem que ser bem estridente, né? Porque senão fica um som, a sonoridade fica um pouco descaracterizada como uma banda de metal extremo, né? E assim, além da produção ser muito ruim, eu achei as composições também muito fracas, genéricas, pouquíssimo carisma. É um black metal predominantemente cadenciado, eu não diria que é doom esse Homicídio.
Não chegaria a dizer que é doom, mas é cadenciado. Me lembrou, assim, às vezes, na proposta, não na execução, mas na proposta, me lembrou, assim, uma tentativa, talvez, de um Samael e também até um pouco o Amen Corner, lá de Curitiba. Mas, assim, uma certa semelhança na proposta, porque na execução, assim, tá 10 mil pontos abaixo dessas duas bandas. As músicas são simples, mas aqui elas não são só simples, elas são simplórias, realmente. Elas parecem muito pobres, as músicas, porque, por exemplo, se você pegar o Samael antigo, né, que eu tinha mencionado aqui, Samael antigo, as músicas eram simplórias, mas eram muito cativantes, né? Aqui é só simplória. E além de, se fosse tudo, todos os pontos negativos ainda fossem bastante, a execução também é simples. Para uma banda tão antiga, os caras demonstrarem, assim, uma certa, assim, falta de familiaridade mais profunda com seus instrumentos, espanta um pouco, né? Bom, então, infelizmente, esse disco realmente eu achei muito ruim, e tendo em vista o tempo que esses caras já estão tocando, eu não percebo muito futuro para essa banda, né? Não percebo. Infelizmente, achei realmente muito fraco isso, né? Bom, eu, assim, não é função de crítica, eu já falei isso há um tempo atrás, você ser cruel com bandas, né? Que nem, por exemplo, na Rock Brigade antiga, se era faziam piadas com as bandas e tal, né? Eu acho que isso fere um pouco uma ética de uma crítica mais séria. Mas a gente também tem que ser claro e verdadeiro, né? Com o que a gente fala. Então, infelizmente, eu não tenho, assim, um ponto positivo para destacar nesse disco. The Pact of Fire, do Homicide, achei realmente um disco muito fraco. Tá. Dito isso, agora vamos então passar para o próximo disco da lista. E o próximo disco já é melhor do que esse aqui, né? Que eu falei. É este aqui. É do Wolf's Legacy. Wolf's Legacy. É um slipcase aqui, ó. Slipcase. Tá aqui, ó, a parte interna do CD. Tem um encartezinho. Os lançamentos da Blackheart são lançamentos bem bacanas, bem produzidos, bem feitos. Aqui o encarte com as letras. Foi-se o tempo, né, em que essas gravadoras brasileiras e também que faziam licenciamento, os lançamentos eram meio chumbregas, né? Hoje em dia é tudo muito profissional, as coisas muito bem feitas. Pela foto aqui já entrega o que eles tocam. É um black metal da Second Wave. O resto do encarte também é a mesma coisa, com as letras e tal. Bom, e o que a gente tem nesse Wolf's Legacy? A banda é mineira, eles são de Contagem, né? Uma cidade ali que é limítrofe com Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte. Esse é o segundo full length do Wolf's Legacy. Foi lançado agora em 2023, chama Hostes Ocultas do Lago Vermelho. As letras, né? Eu falei que tem letra em inglês, mas eu acho que eu falei errado. Todas as letras são em português. Eu acho que todas as letras são em português. A produção tá mais ou menos nesse disco, é aceitável, mas podia ser melhor. Conta com gente bem experiente na cena, pelo que eu apurei, aí, um pessoal que já foi de N bandas por aí. O estilo deles é black metal second wave, né? Quando eu digo second wave, eu acho que tá claro o que eu quero dizer por isso, mas só para ficar mais claro ainda, eu tô querendo dizer bandas que seguiram aquele estilo de black metal do começo dos anos 90, em algum sentido influenciado pela cena nórdica, né? Noruega e Suécia. É mais nesse sentido que é quando eu falo second wave. Né? Tem várias maneiras de se referir a esse tipo de black metal romântico, black metal second wave, ou influenciado pelo black metal da Noruega, enfim. Assim,
Tá, eles são da Second Wave, mas mais específico do que isso. Eles são daquela linha mais melódica, dramática. O que eu quero dizer com isso? Eles são menos focados em agressão e em harmonias. Então, nesse sentido, eles estariam menos para os noruegueses e mais, por exemplo, para os suecos. Eles estariam menos para um Dark Throne antigo e mais para um Dark Funeral. Só para dar um exemplo. Claro, eu não estou dizendo que eles são uma banda de black metal ao estilo sueco, não é isso, mas assim, estariam mais se a gente fosse fazer umas aproximações com essas bandas mais clássicas da Second Wave. Eles têm, se percebe claramente, né? Que eles dão muita importância, tem muita melodia, e a melodia vai carregando a música, né? E isso dá um aspecto menos agressivo, né? A melodia, em geral, ela, quando o driven da música é a melodia, em geral a música fica menos agressiva. A agressividade está mais ligada com com a harmonia, né? Assim, o que a gente pode falar também sobre um pouco mais sobre as composições? Eu acho que as composições são passáveis, mas não estão muito mais, não vão muito mais além disso. Eu sinto um pouco de falta de uma criatividade maior nos riffs. Às vezes me parecem um pouco genéricos os riffs desse disco do Wolf's Legacy. Não chega a ser ruim, mas também não chega a ser bom. É um disco assim que você ouve, é bem esquecível o disco. Assim, essa proposta deles de fazer um som mais emocional do que agressivo, ela é uma proposta que tem uma certa dificuldade, né? Porque assim, você expressar agressividade é bem mais fácil do que você expressar alguma coisa mais emocional, né? E assim, aí quando falta criatividade, em bandas mais agressivas, essa coisa esconde um pouco na agressividade, mas em bandas com esse tipo de proposta, como do Wolf's Legacy, aí o problema fica mais grave. Então o que eu teria a dizer para a banda era isso. Se vocês querem investir nesse estilo mais emocional, de um black metal mais emocional, vocês precisam ser um pouco mais criativos nos riffs. Ou então vocês optam por uma linha mais agressiva, que aí esses riffs mais básicos, eles são mais assimiláveis pelo ouvinte. Pelo menos é essa a minha impressão. Bom, então falamos aqui desse não vou falar também muito tempo, até porque esses discos eu não gostei muito, né? O Homicídio eu não gostei nada, e esse aqui, né, o Wolf's Legacy, achei um disco assim esquecível, né? Não chega a ser ruim propriamente, mas também não é bom. Subindo agora na escala, vamos começar a falar de discos melhores. O próximo disco da minha lista é esse aqui. Esse já é a primeira banda gringa, é um licenciamento nacional da Black Hearts. A banda chama... É escrito Vreid, mas pelo que eu vi, a pronúncia é Vreid, em norueguês. E, sim, fazendo uma tradução bem para o português simples, é alguma coisa como puto, como furioso. Essa que é a tradução desse disco, do nome da banda. E o disco é Life Hunger. Bom, assim, deixa eu mostrar um pouquinho por dentro o CD. Todos os CDs têm uma qualidade de produção muito boa. A caixinha está quebrada. Essa aqui é o interior, e tem aquela foto do espelho. Esse aqui é o CDzinho do Vreid. Essa aqui é a capinha. Tem aí a foto dos caras, né? Uma gravura, né? Uma foto retocada por CGI, né? Uma produção legal. Esses discos da Black Hearts têm uma boa produção gráfica e a qualidade sonora também boa. Assim, eu não ouvi o gringo, né? Mas não senti nada, não vi nenhum demérito nessa mídia nacional. De tudo que eu ouvi aí, me pareceu tudo bem gravado, né? Em relação à qualidade da mídia.
Bem, vamos lá, o que nós temos para falar sobre esse Vride? Deixa eu achar aqui a minha anotação, né? Porque eu vou ouvindo e vou fazendo anotações sobre o disco. Bem, achei, tá aqui. Esse disco do Vride é de 2018, chama Life Hunger, como eu já disse. Eles são da Noruega. É uma banda também, mesma coisa. É outra banda da Second Wave, que a gente poderia talvez chamar também de black metal moderno, né? E esse Vride tem uma coisa muito interessante, porque ele é surgido das cinzas de uma banda razoavelmente cult chamada Vindir. Vindir. Esse Vindir aí, embora seja uma banda que eu não goste, mas é uma banda que tem um razoável status assim, de banda cult do black metal norueguês, né? Ele é mais ou menos dos princípios dos 90. Quando o compositor principal do Vindir morreu, aí o pessoal que era do Vindir, os restantes, formaram esse Vride. A banda foi formada em 2004. Eles já têm um monte de discos, esse Vride, um monte. Esse aqui é o oitavo full. É um disco, uma música bem competente, bem tocada. Eu diria que, assim, esse Vride, nesse disco especificamente, eles estariam para alguma coisa assim como uma versão do Immortal atual, ainda mais heavy metal. Tem passagens limpas, sabe? Com vocais limpos e com instrumentos sem distorção. Então eles apostam muito nesses que a gente poderia chamar de uns climas, né? Não sei se dá para dizer que chega a ser atmosférica, eu acho que eles são mais tradicionais do que isso, mas é um estilo de black metal mais acessível, mais na linha do que o Immortal começou a fazer, mais, né, para Bom, não é o fim da carreira, porque o Immortal tá aí, né? Mas mais recentemente, mais nos últimos 10 anos, né? Não é mais aquela linha. Esse Vride não é aquela coisa tão raw do black metal norueguês. Achei assim, para uma produção de uma banda razoavelmente manjada da Noruega, a produção podia ser melhor. Mas tá ok. Achei um pouquinho assim, ficou um pouco limpa demais e deu uma matada na timbragem das guitarras. Foi a sensação que eu tive. Esse Vride também, embora seja bem tocado, assim, é uma música competente, mas eu também achei que faltou um pouco de criatividade, sabe? Achei também um pouco genérico, um som assim que não empolga muito, um som correto, mas que não empolga muito. Comparando, por exemplo, com aquilo que eu tinha falado antes do Wolf's Legacy, aqui a produção é melhor, a execução é melhor, mas também tem uma certa falta de criatividade que tinha lá naquele. Eu também notei aqui uma certa falta de criatividade na construção dos riffs, umas soluções melódicas e harmônicas muito óbvias e que, assim, parece, assim, fazendo uma analogia com o filme de terror, né? O cara telegrafa o que vai acontecer, né? Ele fica apontando aquela porta ali, você já sabe que aquela porta vai abrir de repente e vai sair lá o Jason daquele negócio, né? Então, assim, aí surpreendeu 0 pessoas, né? Porque o cara telegrafou o que ele ia fazer. E aqui, às vezes, dá essas sensações do eu já sei o que o cara vai fazer aí ele faz, né? São soluções muito óbvias, assim, e que dão um certo gosto de coisa muito comum e de coisa muito requentada. Então, assim, achei isso. Eu não diria que isso aqui é exatamente um black metal melódico, se por black metal melódico se entende aquele tipo de black metal feito por bandas do tipo Cradle of Filth e Dimmu Borgir. Não é essa onda, eles são mais agressivos,
mais tradicionais, assim, as melodias dele me parece que vem mais de influência de heavy metal mesmo, assim como acontece na fase mais atual do Immortal. Acho que sobre o Vride tá bom, é mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Assim, esses 3 primeiros discos que eu falei, né, o Homicídio, o Wolf's Legacy e esse Vride, embora o Vride já seja muito melhor do que o Homicídio, mas assim, são discos que eu não teria na minha coleção, esses 3. Não teria, pelo meu gosto pessoal e por essas coisas que eu falei. A partir de agora, sim, são discos que realmente aí eu já passei a gostar mesmo, de ter um envolvimento realmente pessoal, e não só um envolvimento de crítico, para fazer uma crítica. Eu passei a curtir mesmo os discos a partir de agora. E o quarto disco que eu vou apresentar agora de baixo para cima, na lista dos que eu gostei realmente, entrar agora dos que eu comecei a gostar realmente, é um disco de uma banda brasileira bem manjada, essa banda, uma das bandas mais importantes do cenário de Black Death Metal do Brasil atualmente. Eu estou falando do Grave Desecrator. Esse é o novo full de estúdio, né, do Grave Desecrator. Ele tem um nome em latim, chama Immundissime Spiritus. Mostrar rapidamente aqui o CDzinho. Aqui é a parte interna. O CDzinho ele é dourado. Tá aqui o encarte. E é engraçado, embora eu goste bastante do Grave Desecrator e acompanhe razoavelmente os discos e os EPs que ele lança, eu tenho vários títulos do Grave Desecrator aqui na minha coleção. Eu conheço a banda desde a primeira demo que eles gravaram. Eu tenho a primeira demo. Desde aquela primeira demo eu conheço já a banda, quando eles tocavam um estilo mais assim, black metal nórdico, mais black metal second wave, como todos esses outros discos que eu mencionei aqui. E depois eles mudaram o estilo, né? Passaram a tocar um black death metal mais com uma cara brazuca, né? Mais, com influência daquela tradição mais antiga de black metal brasileiro, de sarcófago e aqueles negócios. Bem, o que eu posso dizer desse novo disco, então, do Grave Desecrator? Ele foi lançado agora em 2023. Ah, sim, e aí eu estava dizendo, né? Foi o que puxou toda tudo que eu falei agora. Eu não sabia que o Necrogold, o baixista, tinha saído da banda, cara. Eu fiquei sabendo agora quando eu vi o pessoal aí. E aí eu descobri que ele saiu já tem alguns anos, né? O Elson Necrogold, que era um cara bem icônico nessa banda, junto com o Butcher Razor, né? O guitarrista vocalista. Não sabia que ele tinha saído, fiquei sabendo agora. Mas assim, cara, eu não sei se é coincidência ou não que o Elson saiu da banda, né? Ele gravou até o último full. Mas assim, infelizmente eu senti uma certa queda de qualidade no som do Grave Desecrator. E assim, o Grave Desecrator é uma banda que eu espero muito, porque eles são muito bons, né? E esse disco, assim, eu achei, cara, inferior aos outros que eles já gravaram. Tá longe de ser um mau disco, entenda-se bem o que eu tô dizendo. Tá longe de ser um mau disco, eu vou agora falar quais são as minhas impressões sobre esse disco, mas eu achei que em relação aos outros, os antigos, o Insult, o Sign of Doom, esqueci o nome do terceiro, do quarto, Dust, né? Mas assim, eu achei inferiores. Esse inferior a esses mais antigos. Bom, esse é o quarto full lento deles, né? O primeiro é o Sign of Doom, o segundo é o como é que é o nome dos discos, cara? É o Sign of Doom, o Insult, e o terceiro eu não estou conseguindo lembrar o nome. Mas esse é o quarto. Para quem não sabe, o Grave Desecrator, eles são cariocas. Esse disco, se você está procurando coisa violenta e agressiva, talvez esse disco aqui seja o mais violento e agressivo deles. Tá muito esporrento esse disco, muito esporrento. Quase todas as músicas com andamento super rápido, muito intensas, né?
música com divisão rítmica assim, frenética, né, que dá aquela sensação de frenesi na música. Então, o que eu botei aqui? Mais violento, rápido e agressivo da discografia deles, provavelmente mas assim, outra anotação que eu fiz, eu acho que assim, faltou um pouco mais de densidade no som deles. Aí eu acho que talvez seja um problema mais de produção. Os discos anteriores deles tinham mais profundidade e dava mais essa característica de death metal, né? Porque o death metal que é característico por ter uma gravação profunda, né? Com muito grave, né? Enquanto que o black metal ele tem aquela produção mais magrinha que deixa, né, as guitarras mais estridentes. E o Grave Desecrator é uma banda de black death metal, ele transita nessas duas tradições. Mas ele sempre teve essa gravação com muito grave, que dava assim uma sonoridade mais de death metal no som deles. Eu achei que dessa vez essa sonoridade, eu não sei se foi proposital ou não, ela tá menos profunda. E aí soa um pouco mais agudo, né? A música toda fica um pouco mais aguda. E isso pode ser que tenha sido esse o objetivo. Tornou um pouco mais violento, talvez, o som, né? Mais cortante. Mas perdeu um pouco essa profundidade do death metal, que eu acho que ficava muito bem no som do Grave Desecrator. Bem, eu não tenho assim nenhuma faixa em especial para destacar e assim foi uma das coisas que me preocupou um pouco como fã, porque nos outros discos eu sempre tinha uma faixa favorita, uma faixa que eu achava mais legal. Essa aqui eu achei as faixas muito com a mesma cara e isso me deu assim uma impressão de que assim dessa vez eles fizeram uma coisa um pouco mais genérica e um pouco menos de criatividade nos riffs, né? Em relação aos discos anteriores. Eu acho que é um bom disco, é um disco muito porrada. Se você estiver procurando agressividade, você vai achar nesse disco muito porrada, mas assim, pelo tanto que eu considero essa banda e pelo que eu gosto do material mais antigo deles, eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado com esse novo disco do Grave Desecrator, mas assim, de repente é mais uma percepção minha e outras pessoas, né, têm percepções diferentes. Se você discorda da minha avaliação e acha que esse é um disco tão bom quanto os anteriores que eles fizeram, fale aí, né, nos comentários, diga o que você achou aqui disso que eu falei, a gente conversa sobre desse assunto, né. É uma opinião minha como crítica, eu tento fundamentar, mas é só a minha opinião, né? Bom, esse vídeo já está passando de meia hora, eu vou dar aqui então um intervalo, né? E depois vou voltar e falar do quinto disco nessa escala dos que eu menos gostei para os que eu mais gostei. Em sequência, a gente retoma. Até daqui a pouco.